Nós vamos dividir essa nossa aula em basicamente 3 tópicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a degeneração macular, dar uma relembrada na degeneração macular. Vamos falar sobre os estudos clínicos que tem sobre os polivitamínicos, o AREDS e o AREDS 2. E ao final eu vou falar sobre as vitaminas que a Latino Pharma está trazendo para o mercado, já está disponível. E o Alcides também, depois, se precisar complementar alguma coisa, o Alcides vai nos ajudar. Então, por definição, a degeneração macular é um processo degenerativo multifatorial, porque envolve fator ambiental, fator genético, funcional, bilateral da mácula em pacientes acima dos 50 anos. Então, para ter degeneração macular, ele tem que apresentar uma dessas alterações. Ou ter drusas moles, que depois nós vamos ver o que é, áreas de hiperpigmentação do EPR da retina associadas às drusas duras, ou áreas de hipopigmentação do EPR, do peripigmentado da retina, associado a drusas duras. Então tem que ter um desses aqui para você classificar aquele paciente como que possui degeneração macular. Dados epidemiológicos, para a gente ter uma ideia, hoje 8,7% de toda a cegueira do mundo irreversível, é causada pela DMRI. E é a causa mais comum nos países desenvolvidos. Tem dados que nos Estados Unidos, em 2014, 14 milhões de casos de degeneração macular. E é a causa líder de cegueira central naquele país. E um dado interessante, a gente que mexe com antiangiogênicos, que é a forma úmida, que nós não vamos falar hoje, né? A gente imagina às vezes que a degeneração úmida é a que mais causa impacto em termos de custo, né, para um país. E a gente vê aqui que não. Por quê? Porque a degeneração úmida ela só responde por 10% dos casos. 90% dos casos é de degeneração seca. E aí você tem custo direto, que é diagnose, custo com medicamento, com suplemento vitamínico, e os indiretos, que é transporte, auxílio de visão subnormal. Então isso custa hoje para os Estados Unidos, a forma úmida, em torno de 5,3 bilhões de dólares por ano. Só que a forma seca custa para o país 24, quer dizer, são quase 5 vezes mais do que se gasta com degeneração seca do que com degeneração úmida, com toda essa quantidade de aplicações que são feitas hoje ao redor do mundo. Na Europa são 54 milhões de casos diagnosticados em 2014, na época. E no Brasil a gente não tem muitos dados epidemiológicos em relação à doença. Mas a gente sabe que entre a década de 70 até 79 anos, depois de 70 anos, 2,3%. Só que após os 80 anos, são 10% dos pacientes que têm degeneração macular. Lembrando dados do IBGE que em 2060 teremos no Brasil uma população de 25% das pessoas acima dos 65 anos. Então nós vamos ter muitos pacientes para tratar no futuro. O fator de risco principal é a idade. Então, 3 vezes mais prevalente depois dos 75 anos, quando comparado com as pessoas de 65 a 74. O tabagismo é um fator modificável importante. Os fumantes ativos têm 2 vezes mais risco de ter degeneração ou perda visual do que o paciente não fumante. E os ex-fumantes há mais de 20 anos, eles são considerados, eles têm o mesmo risco do que um paciente não fumante. A radiação ultravioleta, depois eu vou explicar. E hoje o que tem? Os fatores de risco genético. Então, todos esses estudos que estão saindo, porque agora está se investindo muito em quê? Em tratamento genético para esse tipo de paciente. Então hoje já se conhece 42 variantes genéticas de degeneração macular em 34 loci, só que os grandes responsáveis pela degeneração macular estão aqui, ó. O gene fator do complemento H e o locus ARMS2 do cromossomo 10. Esses dois respondem por de 50% a 75% de todo o risco genético. Então o que eles estão fazendo? Estão concentrando todas essas terapias, todos esses estudos, nesses 2 fatores, porque eles vão resolver grande parte dos problemas aí. E depois tu tem que pedir para o paciente, porque os fatores de risco são importantes, são hipertensos, riscos cardiovasculares, geralmente são mulheres, brancas, caucasianas, íris clara, a obesidade, então controlar a hipercolesterolemia também e a história familiar. Bom, falar rapidamente sobre fisiopatologia. Então todo o problema, pessoal, acontece aqui, ó, né? Nesse complexo que envolve a córeo capilar, a membrana de Bruch, o epitélio pigmentar da retina e o segmento externo dos fotorreceptores. Então tudo começa aqui.
Bom, o que acontece? Então, normalmente, tu pega um indivíduo jovem ou na idade adulta, inicial, esse sistema ele funciona perfeitamente, porque os fotorreceptores eles têm uma demanda metabólica muito grande, uma demanda de oxigênio muito grande, e isso produz muito radical livre. Então, aquele fator H do complemento que está alterado, tem uma mutação nesses pacientes, na maioria deles, é ele que deixa todo aquele processo mais harmônico. Então, ele impede o quê? Ele impede a formação do famoso estresse oxidativo. Quando ele tem uma mutação nesse gene, começa a haver esse estresse oxidativo, começa a haver uma diminuição dos fotorreceptores. A coriocapilar, qual é o papel dela? A hipóxia da coriocapilar entra no processo também, então esse tecido é importante na nutrição desse segmento externo da retina. E com isso há uma diminuição de grânulo de melanina, DPR, que daí vai aparecer como área de hipopigmentação lá no fundo do olho, e o aumento dos grânulos de lipofucsina, que são as drusas que vão aparecer no processo. Então, a partir do momento que acontece isso aqui, se ativa a via alternativa do complemento, ou seja, vai levar à inflamação. Levando a inflamação, leva ao dano celular, dano mitocondrial, e aí começa o dano celular. Então esse fator H do complemento, que ele é o principal inibidor solúvel da via alternativa, é ele que mantém isso aí funcionando perfeitamente. Só que a própria idade vem para quê? Para dificultar todo esse processo. Os sintomas todos nós conhecemos já: visão borrada, metamorfopsia, escotoma central, principalmente na forma úmida, né? Os sinais, eu gostei dessa foto porque ela mostra praticamente todos os sinais da degeneração macular. As drusas moles, drusas duras, uma área de atrofia geográfica, hiperpigmentação, aqui uma cicatriz, uma membrana, né? Então é isso aí que a gente tem que visualizar no fundo do olho do paciente, procurar na verdade. Isso aqui é importante porque a gente vai ver os estudos, eles se basearam muito nessa classificação aqui. Então hoje é uma classificação do Aredes, do estudo Aredes, é uma classificação usada muito para tu definir o paciente, se ele é um paciente que está numa fase inicial, uma fase final da doença. Então o que é um paciente estágio 1, né? Ele tem nenhuma ou poucas drusas pequenas, menor de 63 micras, são essas drusas que vocês estão vendo aqui. Aí tu tem o estágio 2, que aí o paciente já tem múltiplas drusas pequenas ou poucas drusas intermediárias. As intermediárias elas têm de 63 a 124 micras, ou alterações pigmentárias. Então o que é uma coisa importante a gente ver? Mas como é que eu vou saber o tamanho disso aqui? A referência que a gente tem é a emergência dos vasos da veia saindo da papila. O diâmetro de uma veia é 124 micras. Então tu pode comparar o tamanho da drusa com o tamanho da veia, e aí você tem uma ideia de qual é o tipo de drusa que é. A forma intermediária, tu já tem drusas, pelo menos uma drusa grande, que é uma drusa maior de 125 micras, então tu nota aqui umas drusas moles bem grandes, né? E tu pode ter o início também de atrofia geográfica extrafoveal, então é uma fase que está indo para o estágio 4. Isso aqui, ó, só para vocês verem o que é uma evolução. A gente pensa, pô, isso aqui vai evoluir em 3, 4 anos. Não, ó, aqui um paciente com 29 meses de acompanhamento, vocês notem a formação, o início da formação da atrofia geográfica, ela vai girando, pulpando a fóvea nesse caso, e aqui ela culmina com a formação de uma membrana neovascular que acabou fazendo uma cicatriz disciforme, certo? Então em 29 meses a foto seriada mostra a evolução desse paciente. Então, no estágio 4, tu tem que ter uma atrofia geográfica na fóvea, a outra lá era extrafoveal, ou qualquer característica da DMRI neovascular, que é a única. O diagnóstico. Relembrando então, basicamente o diagnóstico não tem muito segredo, é feito com biomicroscopia de fundo. A tela de Amsler, eu uso bastante tela de Amsler para os pacientes também monitorar a visão, né? O Alcides até distribui essa telinha para todo mundo. A angiofluoresceinografia, quando eu uso para alguma dúvida se alguma suspeita de neovascularização. O OCT, mostrando essas elevações cupuliformes, que são as drusas quando cortadas aqui. Uma ferramenta muito boa também é a autofluorescência, tá? A autofluorescência, que é esse exame aqui, ela mostra como é que está a atividade do epitélio pigmentado da retina. Então, essas áreas escuras que a gente vê, que é a hipoautofluorescência, mostra onde tem dano no epitélio pigmentado da retina.
Então é muito comum você ver uma região na atrofia geográfica de hipoautofluorescência circundada por uma área de hiperautofluorescência. Hiperautofluorescência é onde tem EPR ainda, onde tem lipofluxina. O octa, ou CT angiography, na degeneração seca, ele pode ser usado para você, naqueles cortes segmentados, você ver a plexiforme. Então você vê a perfusão da plexiforme, da coriocapilar, você vê a perfusão da coriocapilar. E ele é muito bom, aqui a gente vê com o complexo neovascular, para ver as membranas tipo 1. Então às vezes aquelas drusas começam a coalescer e você tem o que a gente chama de descolamento de epitélio pigmentar, o famoso PED. Então tu não sabe se ele é um PED seroso ou é um PED vascular, que são dois tipos. O OCT angiógrafo ele te ajuda para identificar essa membrana tipo 1, que membrana tipo 1 é aquela que está abaixo do EPR, né? A tipo 2 está acima do EPR. Então é uma excelente ferramenta também. Esse slide aqui, ó, a gente viu lá, o En tá com a gente também na academia esse ano. Então, por que eu coloquei a palavra algoritmo? Depois eu vou explicar, mas assim, ó, isso aqui é uma maneira de você usar a autofluorescência e usar o OCT para ver qual é o paciente que está com uma atrofia, uma DMRI seca, e esse paciente tem risco de uma evolução, de uma progressão. Tu consegue ver por essas imagens. Então a primeira delas, no exame de autofluorescência, o tamanho da lesão. Então quando tu pega o paciente, o primeiro exame que você fez, e o paciente de baseline já, de largada, ele larga com uma lesão grande ou média, ele tem muito mais chance de progressão rápida do que um paciente que tem pequenas lesões. Então o primeiro é o tamanho da lesão. Segundo, a configuração. As lesões multifocais, que nem vocês veem aqui, elas evoluem muito mais rápido do que as lesões unifocais, que nem essa outra aqui. A localização. Quando a lesão é extrafoveal, porque ela começa a fazer tipo uma roda de carroça, né, ao redor, assim, ela vai circulando. Quando tu tem uma lesão extrafoveal, ela evolui mais rápido do que uma lesão já na fóvea. Coisa interessante. A extrafoveal evolui mais rápido. Outra coisa, em relação à autofluorescência, eu falei da hiperautofluorescência, que eles chamam de casco, que é esse anel aqui. Quanto maior esse anel de hiperfluorescência em relação à área de hipoautofluorescência, mais rápido evolui do que quando tem poucas áreas. Aqui um outro padrão, que é o padrão difuso, evolui rápido, em gotejamento também é outro. Tá? Então, quando vocês pegam uma hipoautofluorescência, que é importante o paciente com degeneração você usar mais esse marcador para acompanhar ele. E o OCT, aqui você tem que tirar aquele filtro do OCT para dar essa imagem, né? Mas quando você tem uma tração vitreomacular, então tu pegou lá, degeneração macular, passou o OCT, que hoje é uma ferramenta, a maioria aqui já está disponível, você vê que a hialoide posterior está aderida na fóvea, acreditam que esse paciente vai ter uma tração, e essa tração desorganiza as camadas externas da retina e facilita a evolução. Aí você tem as tubulações, que são a imagem, parece um tubo aqui no segmento externo, também indica prognóstico de evolução rápida. As pseudodrusas reticulares, ó, aqui eu coloquei, ó, qual é a diferença da drusa normal? A drusa normal está abaixo do EPR, levantando o EPR, em cima da membrana de Bruch e abaixo do EPR. E a pseudodrusa ela está acima. Então isso aqui também é um marcador para progressão rápida. Essa drusa sai daqui, aquela estrutura desaba e aí começa a atrofia. Outra coisa que dá para ver no OCT, ó, atrofia da coroide. Se tu pega uma coroide bem fininha, progressão muito mais rápida desse paciente do que quando ele pega uma coroide mais espessa na área foveal. Tá? E aqui essa zona juncional, que é entre o EPR e a membrana de Bruch, quando tu tem uma clivagem, quando tu vê que elas estão separadas, é sinal de rápido prognóstico de evolução. Mas por que eu usei a palavra algoritmo? Isso aqui é uma coisa interessante. O que as indústrias hoje que vendem equipamentos, elas buscam muito? Elas buscam estudo clínico para quê? Para achar determinadas características em determinadas doenças, para dizer, ó, aquilo ali, tipo aqui, ó, isso aqui, ó, essa tubulação é um sinal patognomônico de evolução rápida. Por que eles querem tudo isso aí? Porque eles querem criar algoritmos para usar a inteligência artificial. Então tem um estudo da Nature que fala o seguinte, eles pegaram 14 mil fotografias, scans de OCTs, deram para vários especialistas de retina, que já sabiam, conheciam os casos e tal, e tem o Google, né, que usa a plataforma, tem um programa chamado DeepMind, ele usa a plataforma do Google Analytics.
Eles lançaram esses scans para o Google Analytics analisar. 94% dos diagnósticos eles fecharam igual ao dos especialistas de retina. Entendeu? Então isso é uma ferramenta para quê? Para no futuro eles usarem os algoritmos e fazerem os diagnósticos. Entendeu? Por isso que estão atrás sempre de sinais novos e comprovar isso para poder fazer essas análises. 94% é muito alto. Muito bem. O tratamento. O tratamento passa primeiro pela modificação dos fatores de risco, parar de fumar, exposição solar, aquilo que a gente recomenda sempre. A suplementação nutricional, que nós vamos falar adiante. Os auxílios de visão subnormal. Eu acho que aqui em Santa Maria deveria achar alguém para fazer essa parte, não tem, acho que ninguém que faz, né? Visão subnormal é uma dificuldade sempre mandar Porto Alegre os pacientes. E essa aqui, ó, uma novidade também, que são as lentes de alta magnificação. Vocês ouviram falar dela? Essa lente aqui, ó, eu não tive a oportunidade de fazer nenhum implante ainda, mas é uma lente húngara, que ela é uma lente colocada no sulco, em cima de uma lente prévia que já foi feita a cirurgia de catarata, tá? Ela é uma lente que não tem grau de longe, ela tem um anel central aqui de 10 dioptrias, e você implanta no melhor olho do paciente. Então tu pode implantar no paciente com uma acuidade visual entre 20 e 60, no máximo 20 e 200. Tem uns testes que você faz para ver a acuidade visual dele. E é uma lente que pode ser retirada caso o paciente não se adapte, mas ainda é uma lente cara. Hoje ela é 2 vezes o valor de uma lente trifocal tórica, então é uma lente muito cara ainda. Mas o Scariotti mostrou na academia, que foi o idealizador da lente, ele já está com 1000 casos operados, e o ano que vem ele quer fazer mostrar o resultado da lente. Então a gente que faz retina convive muito com esse paciente, mas doutor, mas não tem nada para melhorar a minha visão, então aqui mais uma alternativa, né? Chama SML Lens. Bom, segunda parte da aula, nós vamos falar sobre os 2 maiores estudos que foram feitos com vitaminas, para entrar na parte do Alcides aqui. O primeiro estudo foi o AREDS, tá? Ele foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, grupo controle, durou 14 anos. Pegaram 4.757 pacientes. O que eles queriam saber? Qual era o papel das vitaminas, que já tinha evidência que retardava a degeneração, vitamina C e E e minerais antioxidantes, principalmente o zinco, na progressão da DMRI avançada e da catarata. Nós não vamos falar da catarata, vamos ficar atento mais à questão da DMRI. Então esse gráfico aqui mostra bem que, com relação ao placebo, quando o paciente usou os antioxidantes lá, que incluíam beta-caroteno, mais o zinco, houve uma redução de 25% do risco de progressão nessas categorias 3 e 4 que eu expliquei anteriormente. Isso são os primeiros do AREDS 1, né, que é o AREDS normal. Depois, o que aconteceu? Existia uma dúvida porque começou a aparecer evidências de que necessitavam um novo estudo para buscar outras vitaminas. E também a outra dúvida era em relação ao zinco, porque no AREDS 1 eles usavam o quê? Eles usavam 70 mg de zinco. E aí começou a aparecer umas evidências que o organismo absorvia apenas 25 mg. Então eles queriam fazer um estudo também para ver a concentração, a quantidade ideal de zinco para fazer a formulação. Queriam também testar os efeitos da eliminação do beta-caroteno e a redução do zinco. Tá? A randomização foi assim, eles fizeram duas. A randomização primária, pegaram o grupo controle, mas aí um grupo controle que não é aquele paciente que não toma nada de vitamina. Esse aqui estava tomando o suplemento do AREDS, o controle desse aqui. Ele testou luteína e zeaxantina com 10 e 2 mg, o ômega 3, que ele queria saber o papel do ômega 3, e a combinação dos dois. E numa segunda randomização, ele testou o AREDS sem beta-caroteno, com beta-caroteno, com 25 mg de zinco, com 80 mg de zinco. E aí chegaram a essas conclusões. Então, os resultados do AREDS 2 foram consistentes com o primeiro AREDS, ou seja, o uso do suplemento nutricional reduziu o risco de DMRI avançada do estágio 3 e estágio 4 em 25%, para estágio 3 e estágio 4 em 25%. Principalmente a estágio 4, forma neovascular, isso é uma coisa importante. A dose de zinco eles viram que poderiam deixar em 80 mg. Tá? Isso é uma questão que nós vamos discutir depois em relação ao latinofarma. Os carotenoides mais adequados são a luteína e a zeaxantina, em vez do beta-caroteno, pois não eleva o risco de CA do pulmão. Quarto ponto,
Comparou-se também a luteína com o Aedes sem beta-caroteno e o Aedes com beta-caroteno. E houve uma leve redução do risco de DMRI avançada em 18% em relação ao primeiro grupo. Tá? E outra coisa importante, não há evidências, a gente tem um monte de fórmula com ômega 3, aí manipula ômega 3 e coisa, não tem benefício o uso do ômega 3 para evitar a progressão. Isso é importante falar. Então hoje, aqui é um comparativo só para vocês verem o que era o Aedes 1 e o que muda em relação ao Aedes 2. Ó. Vitamina A, tinha 15 mg no primeiro Aedes e no segundo já não tem. E a mudança, ó, que esse aqui era o beta-caroteno representado pela vitamina A. E aí entrou a luteína e o zinco, a luteína zeaxantina, e o zinco de 70 mg foi para 80. Tá? O cobre eles mantêm na formulação porque pode dar, o excesso do uso do zinco pode gerar uma anemia por falta de cobre, por isso que faz a suplementação do cobre junto. Bom, então, chegou o teu paciente lá, como é que você vai indicar? Como é que você vai indicar o complemento de vitamina para esse paciente? Então, quando indicar essa formulação, um tempo atrás no grupo, alguém perguntou qual é que era, né, a formulação para manipular isso aqui, né? Então, essa aqui é a fórmula para quem tenta manipular isso aqui. Então, tu vai usar no paciente DMRI estágio 3 e 4, então aquele paciente com aquelas drusas intermediárias para grandes, que já tem um iniciozinho de atrofia geográfica, ou que já está com ela estabelecida, áreas extensas de drusas médias, pelo menos uma drusa grande, atrofia geográfica não central e DMRI avançada em um dos olhos. Então isso aqui é para o take home aí para guardar para indicar isso. Então, chegou o paciente com drusa, tu já não tem que sair indicando o Aedes 2 para ele, entendeu? Esse aí é para estágio 3 e 4. Bom, e aí aonde encontrar o produto? Então até quando que a Latinofarma lançou o produto? Foi ano passado, né? Ano passado. Ano passado. Então até o ano passado, hoje, como é que chegava o paciente, doutor, e essa formulação como é que a gente consegue? Então tu orientava o paciente que viajava para fora, ou que tinha algum parente que ia para fora, para tentar pegar um Preservition nos Estados Unidos, um iCaps, ou esse iPromise aqui, que eram as vitaminas que usavam bem a constituição do Aedes 2. E aí a indústria pensando nisso, a Latinofarma trouxe para o Brasil, inicialmente foi o Totavit, que ele tem doses inferiores, não segue o Aedes. Então hoje eu tenho deixado o Totavit e outras para uma fase 2, para 3, começando, ou para aquela paciente que diz assim, doutor, minha mãe tem degeneração macular, eu quero tomar alguma coisa para não ter. Tem muito paciente assim no consultório. Aí a gente usa uma formulação assim. Mas hoje eu tenho usado muito o Aedes e o 2, por ter, nesses pacientes, né, por ter toda a constituição do Aedes, do estudo. Então aqui um comparativo, ó. Então a gente nota a fonte de luteína dele, que a luteína e a zeaxantina são as mesmas do Totavit que foram usadas no estudo. A mesma marca, tudo igual. E vocês podem olhar aqui que é a mesma constituição, usando os dois produtos. Volta a lembrar, tem que usar os dois produtos. E aqui só para ter uma ideia, né? O paciente fala às vezes, pô, mas eu vou ter que tomar 4 comprimidos. Eu digo para eles, ó, tu vai só de vitamina E, tu vai ter que comer 360 amêndoas por dia para ter o que tem na vitamina. Aí o paciente se convence rápido, ele tem que usar. Então as considerações finais do produto, depois eu quero que o Alcides me ajude aqui, mas ele é feito com o Aedes e o 2 é feito com luteína, Floragon e zeaxantina OptiSharp, que são as mesmas do Aedes. É a única disponível no Brasil atualmente com dose recomendada. As demais é tudo subdose. E a apresentação ele vem em 2 produtos, por quê? Aqui no Brasil, vocês viram lá que no estudo do Aedes, eles achavam que só absorvia em torno de 25 mg de zinco. Então aqui no Brasil ainda eles estão considerando aquilo lá. Então o IDR, que é o índice diário recomendado de zinco no Brasil pela Anvisa, é 29,9. Então como é que tu vai dar para o paciente 80 mg se é só recomendado 29,9? Por isso que eles fracionaram, colocaram 40 mg no Aedes e 40 mg no 2. Considerando porque daí assim, daí 20, só que tu vai tomar 2 cápsulas, aí fecha os 40. Se tu colocasse uma cápsula de 40, a Anvisa não liberaria, porque é só 29,9. Entendeu? Então isso é uma forma de conseguir usar o produto, usar o Aedes 2. É o jeitinho brasileiro. É a forma que encontraram para poder fazer autorizar. Então a prescrição hoje é 2 cápsulas antes do almoço e 2 depois antes do almoço e antes do café. Dúvidas?
Então, Ricardo, a 1 e 2, estágio 1 e 2 eu vou pode observar, entendeu? observar. Mas aí tu vai ver As se não é mudanças, familiar, aquelas tal, mudanças. acompanhamento. Começa a ver que está progredindo, né? Se tá na fase 2 e pela experiência, você vê que talvez vale a pena já iniciar com essas subdoses ou já tem que estar partindo Isso é o que eu estava falando, dependendo, tu vê que tem uma história familiar, aí começa a juntar os fatores de risco, né? O cara tem hipercolesterolemia, o cara tem todos os fatores. Ó, vai parar, não, doutor, parar de fumar eu não vou. Tu vê que o cara é uma bombinha relógio já, entendeu? Tu pode usar uma subdose. E considerando os Oredes a aceleração de 29 meses, que deu aquela progressão de... Então, e são estudos muito usados, são estudos aí de 5, 6 anos atrás. Aí. Alan, não valeria a pena já entrar com o AREDS 2 numa fase mais precoce para evitar a evolução ou não tem estudo sobre isso aí? Não, ainda não tem nada sobre esse só usar alguma carga. Eu acho que ainda a coisa que pega assim para o paciente, são geralmente pacientes que já tomam um monte de remédio, né? E aí chega para ele e fala assim, agora o senhor vai tomar mais 4. Mais 4. O cara diz, não. O Zoom brincou comigo uma vez, de manhã cedo eu tenho tanto remédio que é só botar um leitinho no prato e eu tomo como cereal. É tanto que eu tomo. Tu fala pro paciente, porque tu falou, é 25%, né, que reduz a... Tu fala pra ele, vamos... Tem 3/4 de chance de progredir, vamos diminuir esse 1/4 ou tu não fala nada? Não, tu tem que, dependendo do paciente, se ele é meio relapso, tu tem que assustar, né? Essa tática funciona muito bem. E outra coisa que eu uso muito no consultório é mostrar as coisas pro paciente. Mostrar as imagens, olha aqui, ó, teu olho tá assim. Uma coisa que tu falar pro paciente, tu tem uma degeneração macular, ele não sabe nem aonde que é. Ó, é isso aqui, ó, tá acontecendo isso. Então, esse tempo aí é o time chair, né, de mostrar as coisas. O paciente adere melhor ao tratamento quando ele vê a evolução. Né? Quanto que o AREDS 2 assim, quanto que aumentou o custo para o paciente, acho que a Alcides pode dizer mais até, quanto que isso vai acarretar em aumento de custo em relação às subdoses, né? Um exemplo assim, o Totavit para as classificações 1 e 2, que é o inicial, ou aquele paciente que chega no consultório, às vezes que não apresenta nada de drusa, mas minha mãe não consegue fazer a leitura. Né? Então, o Totavit hoje, ele tem um blister com 60 cápsulas, uma cápsula por dia, ou seja, hoje está R$110, daria R$55 por mês. Totavit, categoria no caso 1 e 2, né? O 1 inicial, né? Agora, no AREDS 2, como são 4 comprimidos dia, 2 do 2 e 2 do AREDS, o AREDS hoje está em torno de R$110, R$115. Mais o 2, 30, 35. Ontem fiz uma pesquisa, um levantamento pela cidade aí com R$145, R$150 por mês. São blister com 60 cápsulas do AREDS e 60 cápsulas do 2. Antes do café, a sugestão é antes do café e antes do almoço. Aí nós perguntamos lá para o Dr. Michel Fará e até para o doutor, seu colega lá, o Max Namico, e ele disse assim, olha, por que a gente não coloca assim de meio-dia e de noite? Porque diz que no final da tarde tem muita gente que gosta de um copinho de alguma coisa lá, então vamos fazer assim, vamos botar antes do café e antes do almoço que vai fazer. E de fato, o valor de R$145 por mês, associado com problemas como diabetes, alguma coisa assim, a pessoa vai pensar 2 vezes, né? Mas é como diz o doutor Alan, não é assustar assim, é o seguinte, só um pouquinho, se ele tem algum histórico na família, ele vai perceber, meu pai não conseguia mais enxergar o meu neto, o meu filho, né? O caso do neto dele, meu pai não conseguia mais fazer leitura. Então a pessoa fica num ponto assim que vai dizer, doutor, eu preciso fazer alguma coisa. Então foi nessa sequência que a Latino Pharma investiu no AREDS e no 2. Por que ele é suplemento vitamínico e não é um medicamento? Porque para ser medicamento tem que replicar todo o estudo. E para replicar um estudo de 4.203 pessoas, que levou 6 anos, o AREDS hoje parece que levou 6 anos. Vários anos. Envolveu, se não me engano, 85 centros de pesquisas. Até eu achei que tivesse alguém no Brasil, mas não acho muito pouco efetivo. A gente não consegue mensurar. Financeiramente é difícil de colocar esse estudo aqui no Brasil, sabe? Para replicar esse estudo. Não, seria bom se funcionasse um pouco melhor. Né? Sim. Essa é uma dificuldade, né? Mas eles têm muita gente trabalhando. Eu tomaria, se fosse eu tomaria, mas é difícil.
difícil, né? Tu explicar pro paciente, ó, é o que tem. Não vai melhorar nada. Provavelmente tu vai tomar e vai continuar evoluindo. Vai melhorar o quarto, mas... Se tivesse uma forma assim, Não piorar, parece que tem um projeto. não mas piorar é- esse quarto. Tem que piorar. Exato. É vitamina, Aí não piorar. é controlar colesterol, Três controlar a quartos vai pressão, continuar. controlar diabetes, controlar... Não é uma coisa, tem entendeu? que Ele é fazer muito um fatorial. E só tomando a vitamina ele pode continuar gordinho, pode, Aí ferrou. o colesterol pode Não alterar. vai envelhecer. E, né? Mas esse é 3 assintomáticos, infelizmente. Essa é a parte Começa, faz um que a hábito, opção já começa verdadeira a- ninguém quer. começa A opção a de verdade para microperimetria, não vamos dizer, envelhecer. pra usar, como falei. Ninguém Mas quer. não no dia a dia, assim, não é muito sintomático, então. Não, o grau da atrofia geográfica não tem relação com a acuidade visual, por incrível que pareça. Tu pode às vezes ter um paciente com uma atrofia geográfica grande e o cara tá lá 20, 40, mas não pode, o cara não enxerga. Às vezes ele tem só um meinho da fóvea lá que está preservado. E aí ele vai embora. E qual é a melhor maneira de acompanhar retinografia, autofluorescência? A autofluorescência eu acho um baita exame. E eu faço também o OCT. O OCT geográfico não, só se tiver uma suspeita, mas esses são os exames que eu... E a frequência mais ou menos? Eu assim? faço anual, ano e meio, entendeu? Para casos mais avançados tu faz? Daí eu fico mais em cima, entendeu? Aquele que já tem uma atrofia geográfica no lado e está começando, vem muita membrana no segundo olho, muita, assim, a gente vê muita membrana. E é o paciente que eu oriento as minhas meninas lá o seguinte, o paciente que ela olha na ficha, ligação, mas doutor, perdi a visão. Arruma um jeito dele entrar aí, porque isso aí pode ser uma membrana. E isso faz toda a diferença para começar o antiangiogênico cedo do que tu... A gente pega muitas vezes paciente de 3, 4 meses de escotoma e ele não consegue ir atrás, aí então o prognóstico de tratamento piora bastante. Certo, Dieguinho? Vamos falar um pouco dele. Obrigado, pessoal.